Vamos começar um tour aqui pelo planner do concurseiro. Temos aqui, primeiramente, o Comece Aqui, que é orientações mesmo, né, sobre cada área que nós temos. Planejamento estratégico, visão geral de 2025. Um espaço para você colocar sobre suas metas do ano, né, os objetivos. Aqui em fases importantes, tem cada mês, e aí você pode colocar a meta principal de cada mês, né? Se você vai fazer alguma prova esse mês, as observações, né? E então, assim, é mais uma visão geral mesmo das coisas mais importantes. Você sempre vai configurar ali para o dia 1º do mês, tá? E aí, para ele colocar ali se foi concluído, se este mês ou próximo, esse status. E aí você vai marcar ali se a meta foi concluída, tá? Então, esse status é, na verdade, se o mês, né, já foi concluído, e do lado a meta, tá bom? Aqui tem uma explicação também sobre ele, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o painel motivacional de 2025, que é bem legal também. Mostra aqui seus objetivos, né? Seus objetivos, assim, a sua visão pós-aprovação. Então, o que eu vou querer é mais para se manter motivada mesmo, sabe? Então, você clica ali em novo, né? E aí você coloca o que você quer alcançar depois que você for aprovado, né? Então, assim, como um exemplo, a gente pode colocar carro dos sonhos, né? Que é um objetivo, assim, que muita gente tem. Você pode colocar aí a imagem que você quiser. Tanto carregar uma imagem, ou se não, colocar alguma que já existe, né? Vou colocar uma já existente só para testar para vocês, tá? Então, assim, é mais uma forma mesmo, né, gente, de se manter motivado, que a gente sabe que essa vida de estudantes não é fácil, né? Então, aqui nesse outro espaço tem cartas para mim mesma, onde você pode colocar, escrever uma carta, né? No caso, onde que você relata o momento que você tá passando. Até para ler depois é bem interessante, né? Então, você pode colocar aí dia, ou se não, carta 2, carta 1, aí você coloca, né, da forma que você quiser. Você pode pôr a emoção que você tá sentindo, se você tá triste, se você tá feliz, se você tá ansioso, né? Nessa opção embaixo, você pode colocar qual que é o momento que você tá escrevendo. É antes da prova, é depois da prova, sabe? Você, né, coloca exatamente o momento que você tá escrevendo isso, tá? E aí embaixo você tem esse espaço, né, para realmente fazer uma carta, meio que para desabafar, né? E elas ficam arquivadas aí, tá bom? Agora vou mostrar para vocês uma outra parte que é o meu futuro. O meu futuro é bem legal também. Ainda nesse conceito, né, da gente escrever o que a gente quer, que é muito importante. Nessa parte aí tem várias perguntas, né? Vocês clicam aí nesses blocos e aí tem várias perguntas para coisas pessoais mesmo, né? Para você responder. E é mais uma questão de autoconhecimento, né? Para você falar um pouco sobre você para você mesma, né? Que isso realmente é muito importante. Aqui tem as metas, então metas de curto prazo. Você pode editar aí do jeito que você quiser, isso daí são só sugestões, se você quiser apagar, tá? Aí temos também as metas de médio prazo e as metas de longo prazo. Vocês podem alterar a capa também, colocar a imagem que vocês quiserem. A imagem que vocês colocarem vai ser essa que vai ficar aí, tá? Aqui nós temos um plano de ação, então tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Qual que é a ação prioritária que você vai tomar, o status, e aí, à medida que você muda, o íconezinho muda do lado. Novamente, embaixo a gente tem uma explicação melhor sobre a página, né? Bom, gente, outra página que nós temos é um mapa dos concursos, essa para mim é a melhor página, porque é onde que você vai concentrar todos os concursos que você vai fazer. Aqui você vai clicar em adicionar, né, um novo, a página já está configurada, então quando você clicar, ela já vai vir com todas as informações, tá? Então, ali você tem uma visão em forma de gráfico, né, da situação dos concursos e quantos você cadastrou, tá? E é bem interessante também para poder visualizar. E essa parte é a tabela, onde você vai ter uma visão geral dos concursos que você está interessado ou que você vai prestar.
Aí aqui nessa tabela a gente vai clicar em novo. Quando a gente clica, ela já carrega um tanto de coisa. Primeiramente você vai preencher, né, o cargo, enfim, colocar todas essas informações aí, tá? Para poder aparecer lá na tabela e na galeria mesmo. Então, você preenche embaixo também. Essa é uma outra forma mais que tem mais opções para você detalhar mais ainda. Aí embaixo você pode também linkar o simulado. Então, a gente vai ver ainda a parte dos simulados, mas você pode escolher qual simulado que foi para esse concurso, tá? E aí você pode colocar, subir o edital, né? Deixar ele aí. Aí nós temos as matérias-chave, perfil da banca e temos a estrutura do edital. Então você vai colocar as matérias, né? E aí você vai ter uma visão assim de como que tá o seu progresso nessa matéria. Então assim, é bem interessante. Tem 2 tabelas para você ver a que você se adapta melhor. Então é bem legal. Além disso, a gente também tem isso de avaliação de progresso, né? Que é uma outra forma se vocês quiserem também, né? E aí, tá vendo? Quando você cria um novo, fica assim, adicionar a capa, você também pode colocar a capa que você quiser, né? Tem várias cores, você pode escolher, ou senão você pode subir uma foto preta pra ficar igual às outras também. Mas você pode colocar a cor que você quiser, se você quiser cada concurso uma cor, né? Então, fique à vontade para poder escolher mesmo, tá? E embaixo a gente ainda tem mais opções, como critérios de escolha, análise pessoal, né? Meio porque para você mapear mesmo os concursos. Aí aqui a gente tem um planejamento por disciplina. Se você prefere se organizar por disciplina, nós temos essa opção também para você. Tem a tabelinha certinho, né, para você poder colocar. Esse Kanban de estudo, ele é bem interessante, mostra as matérias, você pode colocar as matérias que você já concluiu, não concluiu, enfim, é uma outra forma também para você se organizar, né? Agora a gente tem o controle de estudos, aí esse daqui é o diário de estudos, aonde nessa galeria você cria quantos dias você quiser, aí você coloca o dia, coloca a data, né, que você quer, e aí ele já vai carregar isso, toda vez que você colocar um novo vai carregar isso, aonde tem os horários, aí você pode editar, colocar mais horários, né, a matéria que você vai estudar, colocar o tipo de material, observações, enfim, você né, pode personalizar da forma que você quiser. Também tem essa questão que você pode mudar a capa, colocar a cor que você quiser, tá? Então, você se planeja, né, da melhor forma. Agora, a gente tem aqui o cronograma semanal. Gente, essa parte eu gosto muito, porque é uma forma de visualizar tudo realmente. Então, assim, eu acho muito legal essa parte. Eu gosto muito de ver, assim, ter essa visão. Eu acho sensacional ver todas as matérias que eu preciso estudar, tudo que eu tenho que fazer no dia, se é questão, se é revisão, se é videoaula. Aqui nessa parte que é a tabela, aí vocês podem adicionar mais, né? E assim, tudo clicável. Você digita aqui a matéria, né? E depois vai só selecionando. Pode criar novas opções também, né? Mas é bem interessante. Você vai só colocando, né? Preenchendo. E aí ele sai lá naquele planejamento bem legal que a gente, né? Fez. Então, assim, essa parte do planejamento semanal é bem legal. E ainda tem essa parte aí, que é as tarefas que já foi concluída. Porque lá no planejamento, naquele outro, quando você marca que foi concluído, aí ele some, mas ele fica nesse de finalizados. Agora a gente tem o planejamento mensal, que segue a mesma lógica, só que já tem todos os meses aí, né? No caso, você pode clicar no mês que você quiser, né? O mês que você for planejar, e eu coloquei janeiro. Esse calendário é só você colocar, né, o mês que você tá. O mês que você tá, assim, o mês que corresponde ao que você clicou, né? E personalizar. Embaixo a gente tem também algumas coisas, metas, tarefas mensais, anotações, eventos fixos. Então, assim, é bem completo, né? E aqui a gente tem o controle de revisões. Como que funciona? Ele é dividido nas revisões 0, 1, 2, 3 e 4. O 0 é para você revisar, que significa que você ainda não revisou, e aí ele mostra o dia que você vai revisar. Então, se eu fiz 0 revisões, eu tenho que revisar um dia depois. Se eu fiz uma revisão, eu tenho que revisar
3 dias depois. E aí ele já calcula a data que você vai revisar. É aquele sistema de revisar 1 dia, 3 dias, 7 dias e 15 dias. Quem é concurseiro, né, já deve ter ouvido falar nesse método, né? Então, as datas, elas são calculadas com base nisso. Esses checklists você mesmo coloca, né, se foi concluído ou não a revisão. E aí, essa parte, nessa última coluna, ela é bem interessante, porque ela mostra, conforme a data, ela vai mostrar se a revisão tá em dia. Nesse caso aí, tá tudo concluído, porque tá escrito ali que já foram feitas 4 revisões de cada. Por isso que constou que as revisões estão concluídas. Mas à medida que eu mudo aqui, por exemplo, eu coloco algum outro número, aí ele já fala, ó, revisar hoje significa que já tá atrasado já. Em dia significa que a revisão tá em dia. Então, vai depender da data, né? Esse último status, mas ele é de forma automatizada, tá? Então, depende do que vocês colocarem. Acho esse controle de revisões muito legal, né? Muita gente segue esse método, né? Então, assim, sensacional, tá? E aqui a gente ainda coloca o que tem que ir para revisar hoje. Agora, esse também é bem interessante, que é controle de lei seca, informativos, doutrina. Quem é da área do direito sabe que tem alguns códigos que a gente tem que ficar lendo, né? A letra pura da lei. Então, esse é um espaço para você colocar sobre, e tem essas opções, né? Diversas opções para você marcar. Então, é bem legal também, é uma forma de se organizar, né? Agora, a gente tem aqui controle de simulados e questões. Aí você pode colocar os simulados realizados, é aquele que eu te falei que tem ligação lá com a página do concurso, né? Então, você coloca aí o nome do simulado, a data que você fez, você pode colocar o tempo que você gastou, quantas questões que você acertou. Então, deixa eu mudar aqui, ó, tá vendo? Tem quantas questões? Aí eu coloco a quantidade de acerto. Aí, o que ele vai fazer? Ele já vai calcular a porcentagem que eu acertei. Então, assim, é bem legal mesmo pra gente poder realmente ter uma visão. Nesse último campo, é aquele esse é o nível de dificuldade, né, para vocês poderem colocar uma observação. E esse último campo é aquele que faz relação com o concurso escolhido, né? Então, até vou alterar aqui o nome, né, para ficar mais fácil para vocês colocar aqui concurso, só para vocês lembrarem mesmo que tem essa relação, né? Aí aqui a gente faz um controle de questões por disciplina. Então, vamos supor, quantas questões eu respondi de direito constitucional, quantos de direito administrativo. É mais uma forma também de registrar, né? Lembrando que você vai fazer o que você se adaptar, né? Mas temos aí essa opção para você poder controlar quantas questões que você está fazendo, quantas você está acertando, quanto tempo você está gastando, né? E aí ele vai colocar se tem pouco estudo, ok, né? Mas é bem legal também. Planejamento de simulados é para você colocar os simulados futuros mesmo. Bom, gente, agora a gente tem a parte de autoavaliação, que é bem legal também. Você coloca o dia e aí você escreve um pouco sobre como que foi a sua avaliação do dia, né? Aí aqui você preenche sobre energia e produtividade. E aqui a autoavaliação semanal. Você coloca aí a data da semana. E aí você consegue falar um pouco como que foi a sua semana. Realmente fazer uma autoavaliação do que você precisa melhorar, né? Agora a gente tem desenvolvimento pessoal e controle financeiro. Então a gente tem aqui o controle de hábitos. Você pode colocar os hábitos que você quiser, tá? Você pode editar. Mas aí, quando você abre, você clica ali, vocês viram, né? Que você clica em abrir. E aí vai aparecer aqui um diário, assim, da semana. Então, ali tem cada dia da semana. E aí você vai marcando o que você fez ali em cada dia, se você cumpriu essas metas. Depois você faz uma revisão e marca ali se semanalmente você conseguiu cumprir as metas ou não. E ele vai falar se você precisa melhorar, se tá ok, se foi excelente, né? Aí essa parte do status ele mesmo já coloca de forma automática.
que é bem legal também, né? E coloca a sua porcentagem de cumpridos. Então, também é interessante. Bom, agora a gente tem controle financeiro e investimento em estudos. Então, aqui a gente tem um controle do que a gente está gastando por mês, né? Inclusive com a opção de colocar quanto que você está gastando com os estudos. Aqui, então, a gente tem um detalhamento de gastos com estudos. É bem legal, porque tem gente que faz muito concursos longes, gasta muito, e aqui a gente consegue colocar, foi com um curso, foi com uma inscrição, você pode ali colocar quantas categorias você quiser, ali tem só alguns exemplos, você pode adicionar mais, tá? Agora, base de conhecimento e controle avançado. A gente tem aqui o controle de leitura, que são leituras pessoais. Aí você coloca ali em formato de galeria. Aqui é para você colocar um novo livro, aí nesse adicionar capa você põe uma imagem e ele fica bonitinho assim. E ainda tem a parte ali dos favoritos, né? Para você, toda vez que você clicar que é um livro favorito, ele vai para lá. E aí você consegue colocar quantas estrelas, qual que é o gênero, né? Inclusive você consegue criar outro gênero, colocar se foi concluído, se você tá lendo, então é bem legal também. E aqui, ó, aqui você, né, mostrando que você pode escolher. E aí, finalizando, nós temos o controle de materiais, que é um lugar mesmo, um banco de dados, para você guardar os seus materiais, né, seus PDFs, é uma forma ali de ficar tudo arquivado em um só lugar. Então, você